Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Esse é um dos programas oficiais canal Maçã de Ouro, ou conhecido como Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o nosso amigo, companheiro, evangelista André Santos. Quero cumprimentar a todos com Shalom, Kavai Shalom, paz e esperança e paz sobre a sua vida, sobre a sua família. Também quero cumprimentar a vocês com Shalom Lahema, né? Lahema Shalom, paz e prosperidade e paz para toda a família, para todos aqueles amigos, pastores, presbíteros, obreiros, evangelistas, professores, né? E eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram em meu canal chamado Cronos, Kairos e Olá. Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olá. Ou se não, você também pode me achar em outros canais também. Temos 4 canais no YouTube. O outro canal você pode colocar lá, Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica. Ou se não, você pode achar eu lá, Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Ou se não, você também pode me achar Evangelista André Santos, e então você vai lá achar algumas pregações, né, para a glória de Deus e vários diversos estudos teológicos, né, e temáticos para a glória de Deus. Aqui quem fala novamente é o evangelista André Santos, né? Temos aí formação de bacharel em teologia e outras áreas teológicas também. Somos aí historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, biblista, seminarista, também comentarista judaico, também comentarista hebraico, grego, e também somos comentarista também das culturas bíblicas, como também a etimologia bíblica, como também a mitologia bíblica. Isso mesmo, já estudamos mais de 12 culturas bíblicas e estamos aí aperfeiçoando e fazendo este canal para a glória de Deus. Então, vamos lá para mais uma pauta, mais uma paraxá, mais uma enquete para a glória de Deus. Fizemos aí 2 enquetes, 2 paraxá, 2 porções. Fizemos 2 porções de 2 palavras muito interessantes. A expressão, quem criou Deus? E também a outra expressão, de onde veio Deus? Né? E lá você vai aprender, né, quem criou Deus, né, se ele foi um ser criado por outro ser, né? E também a origem de Deus, da onde que Deus veio. Lá você vai aprender no meu canal para a glória de Deus. Vamos aí para mais uma paraxá, né, que quer dizer porção da palavra sacra. Vamos para mais uma pauta, mais uma enquete para a palavra de Deus. Isso mesmo, vamos aprender aí 50 idiomáticos de expressões bíblicas. Coisas que nenhum professor ainda fez, coisas que ainda nenhum professor do YouTube fizeram, né? Poucos também conhecem, né, essa questão de expressão bíblica ou expressão teológica, né? Então a gente estamos aí fazendo, né, 50 vídeos de expressões bíblicas. Então vamos para mais uma expressão bíblica teológica? Então vamos lá. Primeiro ponto de vista, a gente temos que observar a palavra de Deus com amor, cautela e cuidado. A gente analisamos a questão hermenêutica avançada, exegese avançado, como também outras áreas teológicas também. E o tema da expressão bíblica desta quinta-feira, nesta tarde, às 3 horas da tarde, é: por que Deus matou Uzã? Quem era Uzã? Por que Deus matou Uzã? A expressão por que Deus matou Uzã. Toda palavra a gente usamos uma base. Daqui a pouco a gente vai falar dessa base e vamos aí falar do primeiro ponto de vista. O primeiro ponto de vista, vamos usar a expressão bíblica que quer dizer estilo que se aproxima da ousadia, da expressão sagrada das escrituras, também como na etimologia e nos originais da palavra de Deus.
O segundo ponto de vista, vamos fazer 50 expressões bíblicas de palavras expressivas, mas difíceis na história bíblica. O que é a palavra expressão? Expressão é a palavra manifestação do pensamento por meio da palavra e da maneira do estomação especial, ou conhecido como entomação especial, uma palavra especial. Ao terceiro ponto de vista, a palavra que a gente vamos falar é sobre uma expressão bíblica que quer dizer porque Deus matou Uzã, que está baseado, a gente sempre usa uma base, e essa base está entre segundo livro de Samuel, capítulo 6 e versículo de 1 a 9. Temos esta história geográfica, biográfica da vida de Uzã, que fala sobre um homem que tentou segurar a arca para ela não cair. Então vamos lá. A expressão, por que Deus realmente matou Uzã? Por que Deus matou Uzã? A morte de Uzã, da maneira como ocorreu, tem sido objetivo de especulação teológica. Ao mesmo tempo, tem levado muitas dúvidas acerca da justiça de Deus, no sentido de ser, e ele foi não injusto ao matá-lo, uma vez que Uzã, com essa atitude, deu prova de estar muito preocupado com conservação da arca de Deus de Israel, ou Israel. Ao quarto ponto de vista, afinal de contas, a pergunta que não me deixa calar. Uzã não estava praticando uma boa ação? Impedir de a arca de Deus caísse? A pergunta que não me deixa calar é por que Deus matou Uzã, se ele estava fazendo uma boa ação de não deixar a arca de Deus cair. Então vamos lá. Então por que Deus matou Uzã? Será que Deus não foi injusto com ele? Será que Deus foi injusto com ele ao agir dessa maneira com Uzã? Então vamos lá. O bom é, o primeiro lugar, é muito importante salientar que Deus, ele é justo todo o tempo, e os seus atos, e nele não há injustiça alguma. Não existe injustiça alguma dentro de Deus, sobre Deus. Quinto ponto de vista. Afinal, por que Deus matou Uzã? 2 Samuel capítulo 6 e versículo 19. Todas as suas ações, mesmo aquela que nós não conseguimos entender pela simples razão de nossa mente, que é finita, não pode alcançar, que são realizadas de acordo com suas mais resta justiça. Então, a ação de Deus, ela sempre é justa, né, e reta, né? Como está escrito na lei de Moisés, assim como Davi há de ficar constrangido ou destrolado pelo o que ocorreu com Uzã, quando gentilmente, cheio de boa vontade, de boas atenções, impediu que a arca da aliança caísse e provavelmente chegará a duvidar da justiça e da bondade de nosso Deus e o juiz de toda a terra. Isso está baseado em 1 Gênesis 18, verso 25, como também Deuteronômio 32 e verso 4, como também Salmo 119 e versículo 137. Mas, como diz o provérbio, de boa intenção o inferno está cheio. Olha só que interessante, um provérbio falando sobre a intenção, né? Falando
assim: o inferno está cheio de boas intenções. Agora, observando a palavra de Deus, ao sexto ponto de vista, afinal, era boa intenção de Uzã, porém temos que entender, não basta a intenções seres boa, ela precisa também ser correta. Olha só, a intenção ela pode até ser boa, mas precisamos agir corretamente, ser correto numa intenção correta e agir correto. A intenção que ele teve a intenção, correta, mas o agir foi incorreto. Olha só que interessante. Às vezes algumas pessoas fazem isso. Ela tem boa intenção, mas age incorreto. Às vezes é ao contrário, a pessoa age correto, mas a intenção está errada. Olha só que interessante. Então vamos lá. A Bíblia nos dá outros exemplos de pessoas que foram semelhante, punida por Deus, apesar de ser pessoas ter bem intencionado, pessoas que agiu bem intencionada, mas Deus fez a mesma coisa. Nabote, conhecido também como Nadab e Abiú, que também eram boas ações, mas morreram oferecendo fogo estranho e agiu incorreto de forma errada. Então veja bem, a pessoa agiu incorreto, e da forma errada. Agiu errado, informação errada. Ofereceu um altar com fogo estranho diante de Deus. O rei Saul também fez isso também. Em 1 Reis 13, verso 8 e 14, realiza um serviço sacerdotal e também foi punido por Deus. Então, infirma esta cheia de boa vontade. Então, o inferno está cheio de ações de boa vontade. Ao sétimo ponto de vista da arca, tem 2 nomes que vocês não sabiam disso. Primeiro, a gente temos que entender 2 coisas sobre a arca. Primeira base sobre a arca. A arca é a arca conhecida como a Arca do Concerto. Segunda base, a arca também é chamada a Arca da Aliança. E também, a arca também tem um nome chamado a Arca do Senhor. Também temos um outro nome que diz a Arca de Deus. Então, meus amados irmãos, a pessoa pode estar cheia de boa intenção. A intenção pode ser boa, mas o agir incorreto pode produzir a morte. Isso mesmo. A arca era um objeto mais sagrado de toda a história bíblica. Era a mobília do tabernáculo mais sagrado, que era a Arca do Testamento, ou conhecido como do Testemunho, a Arca do Testemunho. A madeira de acácia, tipologicamente, representa as pessoas da humanidade. A arca era ouro e representava a divindade de Deus. 8º ponto de vista. Por que Deus matou Uzã? Mostrou desrespeito à arca, tocando e os seus olhos para dentro, e já era motivo suficiente para morrer. Então, tocar na arca e olhar para a arca, agir nessas 2 ações, produziu a morte de Uzã. Então, essa é a realidade da expressão porque Deus matou Uzã. Matou porque ele agiu, teve boas ações, mas agiu incorreto. E também, depois que ele agiu incorreto na sua boa ação, aconteceu que ele tocou na arca e olhou para dentro da arca. Isso Deus não admite. Então, a arca de Deus, ela é sagrada, e a arca de Deus é a representação da glória de Deus na terra.
Então esse é mais um comentário para a glória de Deus, em nome de Jesus. Curte esse canal para a glória de Deus. Shalom Aleikum, Aleikum Salam para todos.